Glória a Deus, muito boa tarde ou bom dia. Em nome de Jesus, quero deixar uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração e, como eu digo sempre e que oro a Deus, que não seja da minha cabeça, não seja as palavras do Fernando, seja a palavra de Deus e que eu seja simplesmente um instrumento nas suas mãos. É isso que os pregadores são chamados. Prega a palavra. Não pregue experiências próprias ou ideias ou o que tu achas. Um pregador é chamado para pregar a palavra. Ide por todo o mundo e pregai a palavra. Pregai o Evangelho. Somos embaixadores, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, que vos converteis a Cristo, que vos reconcilieis com Cristo. Esse é o papel de qualquer pregador. E aproveitando cada oportunidade, como está escrito, né? Também em Efésios, estou aqui em Efésios hoje, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são difíceis e cada vez vão ser mais difíceis. E cada vez se vai apertar, escoar o tempo, para que a palavra de Deus continue a ser pregada. Veio aqui ao meu coração e que ao ouvirem a palavra, o coração seja um bom sol para receber a palavra de Deus. Eu oro agora em nome de Jesus para que a palavra que saia da minha boca produza fruto para aquilo que é enviada. Não volta para trás, vazia. Encontra corações sedentos e famintos, com sede e fome da verdade das Escrituras. Todos aqueles, Senhor, que tu conheces o seu coração, abre o entendimento, traz revelação da palavra de Deus. Todo o poder das trevas, toda a obra de Satanás, toda a atividade satânica está paralisada agora, em nome de Jesus, na mente de todos quantos esta palavra chega à mente e ao coração, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero falar um pouco sobre expor as obras das trevas, falar um pouco sobre o que está por detrás de tudo isto que nós vemos e ouvimos. Poderia, não importa ter um título, mas a guerra por detrás de todas estas guerras. O mundo espiritual das trevas e da luz que está por detrás de tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, e que não muitos comparados com o número de população da humanidade, conseguem entender porque não lhes é revelado. Veio agora aqui, está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, quando o apóstolo Paulo está a falar sobre isto, ele diz: coisas que o olho não viu, os olhos não veem, estes olhos físicos, os ouvidos não ouvem, não chegaram ao coração do homem ou à mente, não chegaram ao entendimento, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam, a sabedoria que vem do alto. E depois diz, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 10, mas ele nos tem revelado essas coisas pelo Espírito. Andamos no Espírito, vivemos no Espírito. Só aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, têm o discernimento das coisas como elas são na realidade. E o apóstolo Paulo está aqui a falar em Efésios, quer falar um pouco sobre esta questão do mundo do Espírito. E que seja de alimento, glória a Deus, para nós entendermos as coisas e não andarmos com receios, com preocupações, com medos, porque esses que têm esses medos, preocupações, pavor, pânico, dúvida, não conhecem o seu Senhor, não conhecem o Deus, não conhecem o verdadeiro Deus, não conhecem Jesus Cristo, por muito que digam que são cristãos, não conhecem. Que se faça revelação, que traga revelação, porque o mundo das trevas é real. Mais real que este. O mundo da luz e o mundo das trevas é mais real do que isto que nós vemos. Tudo o que acontece neste mundo físico, neste espaço-tempo, primeiro acontece no mundo do Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Existe um mundo que nós não vemos. Precisamos pôr fé, conhecimento, para não desfalecermos nas nossas lutas, não desfalecer a nossa alma, porque tudo já está preparado, desde a fundação do mundo. Aqui então falando um pouco sobre esta questão do mundo do Espírito, o que está por detrás do mundo das trevas. Tenho estado a ler Efésios, não só Efésios, mas também Efésios, e aqui quando chegamos aqui ao capítulo 5,
O livro de Efésios do apóstolo Paulo fala muito de guerra espiritual, sobre o que acontece no mundo do espírito. E ele diz assim, pois no capítulo 5, versículo 11, quer chamar aqui a atenção para este versículo. Não sejais cúmplices das obras das trevas, antes, porém, reprovai-as. Antes, pelo contrário, exponde as obras das trevas, por aquilo que se torna revelação. Não sejais cúmplices, não sejais como o mundo. Vamos expor as obras do diabo, as obras das trevas. Porque aqui mesmo no capítulo 4, no versículo 27, é interessante que o apóstolo Paulo também está a falar sobre esta questão. Vou aqui expor o diabo, expor as obras das trevas. Falai e não vos caleis, fala e não te cales. Reprovar, expor, trazer à luz as obras das trevas. Porque o diabo é maquiavélico, o diabo é cruel, o diabo é real e as trevas. E todos aqueles que não têm a revelação, todos aqueles que não nasceram de novo, todos aqueles que não conhecem Cristo, todos aqueles que não estão debaixo da proteção de Cristo, são potenciais instrumentos das trevas, através da mente. São instrumentos das trevas. É por isso que nós temos o mundo hoje, como Jesus disse também, o mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo, há um príncipe deste mundo por um tempo. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Aquilo que nós vemos acontecer por esse mundo fora e estes líderes são simplesmente instrumentos que o diabo encontrou solo. Está aqui. No capítulo 4, versículo 27 de Efésios diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo na vossa vida. Não dês lugar ao diabo na tua vida. O que é dar lugar ao diabo? Esta palavra, dar lugar, é a palavra que vem do grego, chama topos, vem de onde é formada a palavra topografia, tem a ver com geografia, é um lugar, é como que um lugar físico, é como que o apóstolo Paulo está aqui, não dês nenhum espaço na tua vida, no teu coração, através da tua conduta, através da tua vida, para que o diabo tenha direito legal a te usar, para que o diabo tenha direito legal a entrar na tua vida, a causar dano, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele só veio para matar, roubar e destruir. Também está escrito em Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4, a mesma coisa, quando fala aqui no capítulo 5, versículo 11 de Efésios, não sejamos cúmplices nas obras das trevas. No fim do Apocalipse, Jesus está a falar através do apóstolo João e está a dizer, saí dela, povo meu, afasta-te, sai dela, da Babilónia, que significa o sistema deste mundo, que nós vemos, que nós vivemos. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Sai dela, povo meu, para não seres cúmplices nos seus pecados e participantes dos seus flagelos. Não sermos cúmplices do pecado. Deus nos chama a nos separarmos desse sistema que é dar lugar ao diabo, seja através das nossas palavras, através das nossas ações, que permitem que o diabo nos use, que nos impeça de sermos tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos. Há aqui vários versículos que vêm ao meu coração, por exemplo, João capítulo 14, versículo 30, Jesus estava a falar, João capítulo 14, versículo 30, aos discípulos. E há aqui uma passagem que ele diz, no versículo 29, disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Jesus sempre falou assim, ele sempre falou, a palavra de Deus é uma palavra profética. Ele nos fala, sempre falou, antes que acontecesse para provar que ele era o verdadeiro Deus. E a palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos, que nos é revelada, para não temermos o futuro, porque já está tudo escrito. Mas aquele que é preguiçoso, aquele que não quer saber, aquele que segue a sua própria ideia, não se vai aproximar da luz. Segue os seus instintos naturais, continua a fazer aquilo que acha. A esse nunca se vai ser revelado aquilo que é verdadeiramente o reino das trevas e o reino da luz. Jesus veio para nos dar a revelação de como funciona o mundo espiritual. E ele diz aqui assim, já não falarei muito convosco, porque aí vem
o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. O diabo nunca conseguiu encontrar um lugar na mente, no coração de Jesus, para que pudesse atuar, no mínimo que fosse, através dele. Jesus disse, ele não tem lugar em mim. Não deis lugar ao diabo. Ouça, isto é tão sério. O mundo vive num caos absoluto e cada vez vai ser pior. Porque as mentes dos homens que não querem saber de Deus, o apóstolo Paulo falou disso ao Timóteo, na epístola a Timóteo, que aquelas pessoas que estão presas em cadeias do diabo, por causa que eles próprios, a vontade deles, estão presos, porque não deram ouvidos à verdade. Então deram ouvidos à mentira. E vez após vez têm a oportunidade de se arrepender, têm a oportunidade de ter sede de Deus, têm a oportunidade de se aproximar, mas não querem. E cada vez mais vão se afastando, vão dar direito legal que as trevas, que Satanás utiliza essa pessoa. Eu estou já a repetir 3 vezes esta frase. Cada vez que nós quebramos as leis de Deus, deliberadamente, nós sabemos que estamos a pecar, sabemos que estamos a mentir, sabemos que estamos a usurpar, sabemos que estamos corruptos, sabemos que estamos a maldizer, sabemos que estamos a murmurar, sabemos que estamos a maquinar e não queremos saber. Estamos a dar direito legal às trevas para entrar na nossa vida, no nosso corpo. E quando chega a um extremo, chega de depressão a possessão, chega de depressão a opressão e a possessão, e o diabo toma conta. É por isso que nós vemos as coisas a acontecer que nós vemos hoje no mundo. É a obra das trevas, como nós vimos agora. Esta notícia, lembrei-me agora de repente que se passou ontem ou antes de ontem, quando aquele casal foi capaz de abandonar 2 crianças, filhos, né, de 5 e 3 anos, vendar-lhe os olhos e enganá-los, quer dizer, não tem adjetivos, não é? Só é o diabo, é a obra do diabo e isto está pelo mundo inteiro. Ouça, afaste-se, sai dela, povo meu, agarre-se a Deus. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, eu já repeti isto nos últimos 2 ou 3 vídeos. Rogamo-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus, ser embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse. É o nosso papel dos pregadores. Rogo-vos, àqueles que estão a ouvir, rogo-vos, com o coração sincero diante de Deus, arrependa-se, volte-se para Deus, volte-se para as Escrituras, não é para a religião. Confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, peça perdão. Saia do meio deles, não seja cúmplice. Não passe a sua vida a ouvir os relatos do que o diabo está a fazer. Não seja participante desses flagelos. Como é que nós vencemos o mundo? Como é que nós vencemos? Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus disse, olha, está em João capítulo 16, versículo 33, que ele diz assim, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. É um facto, porque o diabo é o príncipe deste mundo. O mundo jaz no maligno. E quanto mais nós nos aproximamos de Cristo e vivemos na luz, mais o diabo, nós somos um alvo. Mas ele nunca vencerá. Aleluia. Muitos versículos têm que me aqui orientar. Jesus disse, João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o sistema. Eu venci o sistema. Como é que Jesus venceu o sistema? Que nós podemos vencer. Está escrito em 1 de João, capítulo 5, versículo 4. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Ouça, são pepitas de ouro de revelação da palavra de Deus. Para aqueles que quiserem. Para aqueles que quiserem. Há aqui uma passagem que eu li há pouco tempo, quando está a falar, Jesus tinha enviado os discípulos, olha, eu vou ver porque está aqui em Lucas. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo, Lucas capítulo 10, versículo 16, diz assim, já vou lá a 1 de João, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem rejeita, quem está a pregar a palavra de Deus, a pura palavra de Deus, não está a rejeitar a pessoa, não tem nada a ver com a pessoa, está a rejeitar Jesus Cristo,
está a rejeitar a palavra. Isto são palavras de Jesus. Jesus a dizer no capítulo 10 de Lucas, versículo 16, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Porém, quem me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Aquele que rejeita a palavra de Deus, aquele que não quer saber, para já nunca vai ter revelação da palavra de Deus. E vai viver nestas trevas, vai ser instrumento, vai ser completamente um fantoche nas mãos deste sistema que Jesus nos diz, salta fora, salta fora, salta fora. Eu vou aqui continuar um pouco, Jesus está aqui a falar um pouco sobre como funciona o mundo do Espírito. Ele tinha-os enviado, ele agora ia enviá-los, enviou-os e disse-lhes, pregai a palavra, prega a palavra, a tempo e fora de tempo, preguem a palavra que eu vos dou, o Evangelho. Quem vos ouvir, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar, já me rejeitou e rejeita aquele que me enviou. E quando eles regressaram, eles vinham felizes e vinham possuídos de alegria, dizendo, Senhor, até os próprios demónios se nos submetem pelo teu nome. Jesus tinha-lhes dado poder, assim como Ele nos dá a nós, àqueles que creem, o poder do alto, para vencer as trevas. Nós já vencemos as trevas, nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo, acima de toda a potestade, todos os demónios. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. Aleluia. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus estava a falar, ele via no mundo do Espírito a derrota de Satanás cada vez que nós pregamos o Evangelho. Eles estavam a pregar o Evangelho. Os demónios estavam a fugir debaixo do poder do Espírito Santo. E é suposto a igreja estar a fazer o mesmo pelo mundo inteiro. A verdadeira igreja de Cristo, cheia do poder de Deus. Não existe igreja de Cristo que não seja naturalmente sobrenatural, com curas, com milagres, a fazer as mesmas obras que Jesus fez. Depois Jesus diz-lhes isto. Ouça, estamos a falar de vitória sobre o mundo das trevas. Quem é que vence o mundo? Eu já lá vou a 1 de João. Eis aí vos dei autoridade e poder para pisardes serpentes e escorpiões que representam o diabo e os demónios, para pisardes as trevas. Escorpiões e sobre todo o poder do diabo, todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Nada absolutamente pode causar dano àquele que sabe quem é em Cristo. Já venceu as trevas, já venceu o mundo. Nós vivemos num mundo tenebroso, está lá em Efésios, já fui a Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, não é contra o que nós vemos, não é contra aquilo que ele me disse, aquele país está contra aquele, não. A nossa luta, a guerra das guerras é a guerra que se passa agora, no mundo das trevas e da luz, no mundo espiritual. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está escrito, Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo está a revelar o que é que está por detrás do que nós estamos a ver nas tragédias do mundo inteiro, das pessoas a matarem-se uns aos outros, porque já se entregaram completamente às trevas, porque não quiseram saber de Deus, não querem saber de Deus. Deus não é culpado, é o homem que deliberadamente viola a lei de Deus e o diabo tem direito legal e os demónios de atuarem na vida das pessoas, com doenças, com todo o tipo de maldade, com todo o tipo de mal que existe. Vou agora então para 1 de João, capítulo 5, no versículo 4. Quem é que vence o mundo? Como é que nós podemos vencer o mundo? O mundo espiritual. Este sistema que Jesus disse, mas tendo bom ânimo, vocês vão ter aflições, não os vão livrar das aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo e porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Eu dou-vos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, toda a força do diabo. Ouça, toda a força do diabo e nada absolutamente vos pode causar dano. Já temos a vitória em Cristo Jesus. Nós vivemos em mundos paralelos, como eu já falei um vídeo sobre isso. Então aqui no capítulo 5 de João, versículo 4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, nascido de novo, confessou Cristo, converteu-se a Cristo, fez de Jesus o Senhor e Salvador para todo sempre, arrependeu-se dos seus pecados, vence
o mundo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o sistema do mundo, a nossa fé. A nossa fé. Fé é confiança, que aquilo que eu estou a ler é a verdade absoluta. Fé não é acreditar na religião que os homens inventaram. Fé não é fazer sacrifícios, ir a pé não sei aonde. Fé não tem nada a ver com sacrifícios, com acreditar em imagens, com acreditar em todo o tipo de coisas, de santos e de coisas que os homens inventaram. Isso não é fé. Isso é quebrar a lei de Deus. Isso é estar em pecado. É violar os mandamentos de Deus. E o diabo tem acesso para fazer o que ele quiser. Usa as pessoas como fantoches. Até um dia, como diz lá em Jesus, disse, ele veio para matar, roubar e destruir. E um dia dá uma sapatada na pessoa e acabou. Mas Deus é misericordioso, Ele está à espera que as pessoas se convertam, se arrependam, voltem para Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a minha confiança absoluta que aquilo que está aqui é a verdade incorruptível e vai estar a acontecer, sempre aconteceu, tal e qual como aqui está escrito. Se está escrito, ouça, se a Bíblia diz sim, não vá procurar uma segunda opinião. Se a Bíblia diz não, não vá procurar uma segunda opinião. Não queira ter sempre uma ideia melhor do que a de Deus. Não vai funcionar. Está a ceder às artimanhas do diabo, da mente natural, dos mecanismos que nada têm a ver com as Escrituras. Esta é a vitória que vence o mundo. E aqui também no capítulo 5 de João, no versículo 18 em frente, ouça aqui, mas o João está a explicar, ouça. Oh, isto enche-me de fogo. Esta revelação, a revelação é o maior tesouro que nós temos na vida. Quando nós experimentamos o Espírito Santo a dar-nos revelação da palavra de Deus, é o maior tesouro que nós temos. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não viola a lei de Deus. Não viola a lei de Deus, não vive em pecado deliberadamente. Todos nós pecamos involuntariamente, mas nós nos arrependemos, diz lá, aquele que peca, peça perdão a Deus e Ele é misericordioso para perdoar. Está aqui também em 1 João capítulo 2, versículo 8 e 9. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, né, o guarda. E o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. As trevas não podem tocar. Ou isso devia lhe dar uma alegria, uma vontade, uma sede de se agarrar às Escrituras, de orar. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos, eu sei que sou de Deus. Eu não sei se você sabe, eu sei que sou de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Como Jesus disse, não falarei convosco muito mais, o príncipe deste mundo se aproxima, mas ele não tem nada em mim. Ouça, tenha esta confiança de poder dizer, ele não tem. Eu não dou lugar ao diabo, ele não tem espaço físico na mente, nas emoções, em nada. Eu não dou lugar ao diabo. Não entro. Esteja alerta, o Espírito Santo vai lhe dar revelação, não entre. Cuidado com as artimanhas do diabo. Não entristeçamos o Espírito Santo. Eu estou a falar tudo, está lá em Efésios. Não fale palavras torpes, está lá. Não entre em amargura, em contendas, em guerras de pessoas que não sabem o que andam a fazer. Vivem para as coisas deste mundo. Tudo isso dá lugar ao diabo. Está lá em Tiago, onde há contendas e facções e toda a gritaria. Aí está toda a obra perversa. Aí não tem nada a ver com Deus. É dar lugar ao diabo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E termino com este versículo que faz parte do meu ministério, que Deus me deu há muitos anos. 1 João capítulo 20, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Ele nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Só este versículo era suficiente para nos levar de vitória em vitória nesta vida. Temos fé, a certeza absoluta que Jesus Cristo é suficiente. É o Filho de Deus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E quero ainda terminar com um versículo que tem aqui estado no meu coração, Mateus,
capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 21, porque é os tempos que nós estamos agora. Ouça, o diabo, não menospreze a capacidade do diabo e das trevas, porque já está enganado. Não menospreze, nós o vencemos pelo poder do alto, pelo sangue de Cristo, por obedecermos à lei de Deus, por estarmos debaixo da sua proteção, por não darmos lugar ao diabo. Porque o mundo caminhará para um caos absoluto agora. O diabo está lá também em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11, que o diabo, sabendo que o seu tempo está próximo, saiu furioso com todas as suas forças. É o que nós estamos a ver agora. É como se diz, né? Em Portugal parece que o diabo anda à solta. Isso é literal, o diabo anda à solta e toda a sua força das trevas. Apocalipse fala da liberação de muitos demónios que vão no fim dos tempos. E vão enganar, se possível, os escolhidos. Está aqui, ouça. Olha só o que Jesus disse sobre este tempo. Porque nesse tempo, capítulo 24 de Mateus, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Já estamos no princípio das dores, já estamos nesse tempo, mas vai salvar aquele que perseverar até ao fim. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, de quase todos, vai esfriar. O mal vai ser avassalar, vai ser uma avalanche por todo o lado. Está aqui, 24, versículo 12, também diz aqui. Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar nas Escrituras, aquele que ficar firme, aquele que colocar toda a sua confiança na palavra de Deus, no Evangelho, será salvo. Jesus disse, está aqui. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, estes dias. Mas por causa dos escolhidos, aqueles que Deus dá a revelação, aqueles que entendem as Escrituras, tais dias serão abreviados. E Jesus está a avisar, cuidado com vozes, como aqui ele estava a dizer. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com tantas vozes. Agarre-se a esta voz somente. E siga aqueles homens de Deus, os pregadores, que pregam, que confirma no seu espírito, no seu coração, que aquilo que está a ouvir, aquilo que aquele homem, aquela mulher estão a pregar, estão a falar, está nas Escrituras, confirma no seu espírito, com sinais e maravilhas, com testemunho, com conhecimento, com revelação. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios. Vão começar a haver muitos sinais sobrenaturais, como agora esta situação de extraterrestres e OVNIs. Essa vai ser uma das últimas armas do diabo. Cuidado, eu já falei no último vídeo sobre isto. O diabo, se possível, está aqui, com sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, a si que conhece a Deus também, que está a ouvir. Cuidado o que você está a dar ouvidos, o que estamos a dar ouvidos. Não se deixe ludibriar, porque o diabo, a sua maior arma é o engano, para impedir que as almas sejam salvas, para impedir que nós conheçamos a verdade. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que entra no meu coração e entra no coração daqueles que ouvem. Senhor, traz revelação sobre o mundo espiritual e que isto crie temor. E tu nos dás revelação cada vez mais para não darmos lugar às vozes do inimigo, às vozes do diabo, às trevas. Sabemos que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne e o sangue. E tu nos dás armas que não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Tu nos dás essas armas espirituais que não são carnais, mas são armas poderosas para destruir o diabo, para paralisar a atividade satânica. Armas que não são carnais, mas poderosas para a destruição de fortalezas no mundo do espírito. Tu nos dás poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo. Nada absolutamente nos pode causar dano. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.